Olá, meus caros, eu sou Rodrigo Rainha e vamos lidar agora com casos absolutamente complicados, mas que são fundamentais para que você possa compreender a própria dinâmica do tema. Vamos lá? É momento de trabalhar com os conflitos e com os conflitos religiosos. A grande questão é: de onde vem um conflito religioso? Como é que eu explico um conflito religioso? Afinal, em via de regra, religião não trabalha com a ideia de caridade, amor, fraternidade? Como é que ela pode ser também propulsora de conflitos que muitas vezes acabam com extrema violência? A ideia das relações religiosas são marcadas por uma noção de pertencimento, um vínculo de grupos, ideias, formas, e esses vínculos acabam sendo diretamente relacionados a questões políticas. Ainda que você tenha um aspecto de fé, de crença, de salvação, você tem também uma lógica de pertencimento, de se irmanar e colocar lado a lado com o irmão diante do conflito, que acaba ampliando e gerando efetivamente um quadro de tensão. Ao longo da história, ao longo da modernidade, a gente pode perceber esses discursos ganhando formas. Uma das maneiras mais tradicionais e mais clássicas de entender esse fenômeno é observando as tensões presentes no século XVI no que tange à questão religiosa. Se a gente for recuperar pouca coisa no tempo, a gente vai notar que o movimento que é reconhecido como movimento protestante é apoiado politicamente e vai trazer uma série de quadros de tensões em relação aos centros de poder que geravam uma ruptura com o antigo poder romano. Não é uma lógica somente de ter mais fé em algo ou de negar a religião do outro. É uma disputa política da qual a religião ganha forma e eco, mobiliza pessoas e corações. E isso se torna crítico. O principal palco na modernidade em que isso é trabalhado é normalmente a Inglaterra, tanto pela questão da transição para o anglicanismo, pelas tensões estabelecidas nas ruas e no próprio cotidiano. Mas é falso que esse foi um único ambiente. Eu posso pensar que toda a movimentação da Contra-Reforma vai marcar entre o controle da dissidência não só religiões ou formas consideradas heréticas, mas também tudo que estava fora da heterodoxia. Então você gerava controles, punições, grupos associados aos governos pró-Roma, como você vai ver muito forte na Espanha, em Portugal, em parte da França. Por outro lado, quando você lida com o que está acontecendo na Inglaterra, quando você começa a pensar no que acontece na Holanda, na Suíça, você está vendo a dissidência política tendo marcas e formas dentro desses ambientes. Ao longo do tempo, nada disso será plenamente modificado. Basta você pensar que boa parte dos conflitos do imperialismo europeu, quando começa a se expandir por Ásia e África, começam por enfrentar principalmente os turcos e a religião islâmica. Era o outro que passava a ser atacado naquele momento. Se você observa ainda questões que vão estar estabelecidas na chegada e na consolidação dos Estados Unidos, as caças, bruxas, a ideia da religião como ícone de um novo momento, mais uma vez você vai ver os conflitos religiosos. O Brasil, apesar do seu histórico de não ter efetivamente conflitos religiosos, infelizmente não está fora desses debates. É falso que nós não vivamos efetivamente quadros de extremo preconceito e negação no que diz respeito à religião, levando em muitos quadros um caso, um fenômeno quase que de guerra.
Quando você olha uma criança apedrejada na rua por manifestar uma religiosidade afro-brasileira, é uma questão. Quando você observa grupos de jovens que seguem determinada denominação protestante, passando a ser rotulados e entendidos como um problema, automaticamente negados, isso também é preconceito. Quando você passa a lidar sobre o discurso de um e de outro sem ter uma materialização, o conflito, ainda que não conflagrado, está claro. Quando você começa a ter uma oportunidade de emprego diferenciada em relação às suas práticas por ser de uma religião A ou B, o conflito está deflagrado. Rainha, mas pelo amor de Deus, Rainha, é diferente. É diferente, por exemplo, do que você vai ver na África com Boko Haram. É diferente com o que você vai ver na região do que aconteceu com o Estado Islâmico. Cristãos foram perseguidos, Rainha. Foram sim, não só. Boa parte dos que morrem nesse próprio conflito pertencem, são parte da religião islâmica. Tal qual boa parte das pessoas arrastadas para conflito religioso sequer tem noção do que, para que elas estão sendo arrastadas. Vamos a um exemplo simples. Quando você, por exemplo, observa o famoso chute na Santa no Brasil. Chute na Santa? Que história é essa? Dá uma olhada lá no vídeo. O pastor evangélico usou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para acusar a Igreja Católica de lucrar com a adoração de santos. E diante das câmeras, reforçou seus argumentos com gestos agressivos. Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, olha só, meu amigo, olha só, aqui, isso aqui não funciona aqui, isso aqui não é santo coisa nenhuma. Isso foi um escândalo na época. Católicos, da qual trabalham muito forte a figura do marianismo e o papel da representação ali, entenderam aquilo como efetivamente uma ameaça. De outro lado, os grupos protestantes passam a explicar que não havia ali um ataque a outra religião, mas um diálogo com os seus próprios. A ideia de que uma imagem não poderia ser idolatrada. Estavam somente seguindo os preceitos bíblicos que constituem a sua própria religião. Não era uma tentativa de desrespeito, mas uma tentativa de diálogo, uma tentativa de explicação. As tensões não cessaram. Só que ainda que você não tenha visto grupos pegarem em armas, você viu certamente pessoas sendo agredidas, xingadas, negadas. Você viu parte a parte, minisséries de um lado, críticas e noticiários de outro, denúncias colocadas de parte a parte. Uma verdadeira batalha, uma batalha midiática que pôs frente a frente na história brasileira católicos e protestantes. Isso chega às questões políticas, às bancadas e à defesa dos grupos. A ideia de parte a parte que são perseguidas e que por isso reagem. Lidar com este tipo de movimento é lidar com que as disputas entre grupos religiosos continuam vivas. E tal qual como no passado, continuam sendo marcados, muito mais por disputas políticas do que por efetivamente a ideia da fé e dos processos individuais de cada grupo.